Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do livro do profeta Daniel. Capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. O capítulo 7, o propósito é revelar a visão de Daniel sobre os 4 grandes reinos que surgiram na terra e o estabelecimento do reino eterno de Deus, enfatizando aqui a sabedoria divina, a soberania divina sobre a história. O capítulo 7, ele é um capítulo fundamental neste livro. Então, o capítulo 7 é o sonho de Daniel, falando sobre os 4 animais. Ele tem uma visão, Daniel tem uma visão, durante o reinado de Belsassar. Ele vê 4 grandes animais emergindo do mar, cada um representando um reino que governaria sobre a terra. O primeiro animal é como leão, com asas de águia. O segundo como urso. O terceiro como leopardo, com 4 cabeças e asas de ave. E o quarto é um animal terrível e poderoso, com dentes de ferros e 10 chifres. Então nós vemos isso. O quarto animal é particularmente assustador, e entre os seus 10 chifres surge um pequeno chifre que derruba 3 outros chifres e profere palavras arrogantes contra Deus. Em seguida, Daniel vê o ancião de dias, uma referência a Deus, sentado em seu trono, onde os livros são abertos e o julgamento é realizado. O pequeno chifre é destruído e o domínio dos reinos é removido. E aí o que Daniel vai ver? Finalmente Daniel vê um como filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, que se aproxima do ancião de dias e recebe domínio, glória e um reino eterno que nunca será destruído. Daniel vai interpretar essa visão. Ele revela que os 4 animais representam 4 reinos que levantarão na terra, mas que o reino de Deus, dado ao Filho do Homem e aos santos, será eterno e indestrutível. Olha o verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então nós vamos ver aqui no capítulo 7 a visão desse sonho de Daniel. Esse sonho, ele não fala apenas da realidade do que está acontecendo, mas ele também tem um apontamento escatológico, né? Então nós vemos nesse sonho de Daniel aqui, nessa visão dele, nós vemos o quê? A soberania de Deus sobre a história. Deus é Senhor da história, Deus tem o controle da história, a história está nas mãos do Senhor. Então a visão aqui do Filho do Homem, recebendo um reino, é uma promessa para todos os crentes de que em Cristo temos um futuro seguro e glorioso. Este capítulo é um chamado para termos a certeza que, no final, Cristo sai vitorioso. E quem está com Cristo também sai vitorioso. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, nós temos aqui o propósito de apresentar, né, uma visão que detalha a ascensão e a queda dos impérios. Particularmente o Império Medo-Persa, que se levantou com a queda de Babilônia, e o grego. E aí, o surgimento de um governante opressor que será destruído por Deus. Então, o capítulo 8 contém outra visão de Daniel. Desta vez, no 3º ano do reinado de Belsassar, ele vê um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, representando o rei da Medo e da Pérsia. O carneiro se torna grande e poderoso, mas logo um bode vindo do oeste, com um grande chifre entre os olhos, representando a Grécia de Alexandre o Grande, ataca o carneiro e o derruba. Perdão, verso 3 em diante. O grande chifre do bode vai se quebrar, e em seu lugar surge 4 chifres menores,
representando os 4 reinos que surgiram após a morte de Alexandre o Grande. E de um desses chifres surge um pequeno chifre que cresce muito, atacando os exércitos dos céus e lançando a verdade por terra. Este pequeno chifre vai profanar o santuário e interrompe o sacrifício diário. Um evento que se refere à profanação do templo em Jerusalém por Antíoco Epifânio, que entra no templo e vai sacrificar um porco, que é um animal impuro. Esse a interpretação aqui também pode ser da pessoa, da figura do anticristo que se levantará. E aí Daniel ouve dos santos, 2 santos conversando, e um deles pergunta: quanto tempo isso durará? A resposta é 2.300 tardes e manhã, após o que o santuário será purificado. Então a visão é interpretada pelo anjo Gabriel, que explica que os reinos representados são o Medo-Persa, a Grécia, e que o pequeno chifre simboliza o rei perverso que causará grande devastação, mas que será destruído por Deus. Então nós vamos ver aqui Mateus 24:15, que diz assim, né? Jesus menciona a abominação da desolação, referindo a esse texto. Segundo a Tessalonicenses 2:8, e então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então está mostrando a destruição desse que se levanta contra Deus. O capítulo 8 de Daniel, ele é muito, assim como o capítulo 7, escatológico. Essa parte final do livro de Daniel aponta para a escatologia. Nós vamos ler o livro de Apocalipse, eu explico melhor para você quando formos ler o livro de Apocalipse. Pastor, eu quero aprender mais sobre isso. O que eu preciso fazer? Pegue um comentário bíblico que comente detalhadamente esse livro, ou procure um curso para você fazer. Nós temos aqui na igreja um seminário teológico onde nós aprendemos com mais detalhe essa interpretação. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, a proposta é revelar a oração intercessória de Daniel pelo povo de Israel e a profecia das 70 semanas, que vai estabelecer um cronograma para o cumprimento do plano redentor de Deus, não só para Israel, mas para todo mundo. O capítulo 9 começa com Daniel lendo o livro de Jeremias, e ele vai perceber que o cativeiro de Israel na Babilônia deveria durar 70 anos. Com isso em mente, Daniel volta seu rosto a Deus em oração e súplica, jejuando e confessando os pecados do seu povo. Ele vai reconhecer a justiça de Deus em permitir que Israel fosse levado ao exílio devido à sua desobediência, mas ele vai implorar por misericórdia de Deus para que a promessa de restauração se cumpra. Então, ao ler o livro de Jeremias, ele percebe, olha, tem uma profecia aqui, que o cativeiro duraria 70 anos. Então, em cima dessa profecia, ele começa a orar por restauração. O que eu quero te ensinar? Quando você tiver uma promessa de Deus, algo que veio de Deus, ore, coloque diante de Deus para que isso se cumpra. E aí, enquanto Daniel ainda orava, nós vamos ter o anjo Gabriel enviado para lhe dar entendimento. Gabriel revela a profecia das 70 semanas, que são decretadas sobre o povo e a cidade santa. As 70 semanas são divididas em 3 períodos, 7 semanas, 62 semanas e uma semana final. E aí a profecia aponta para o tempo do surgimento do Messias e a sua morte, quando o ungido será cortado, e os eventos finais que incluem a destruição da cidade e do santuário. Então, quando eu resumo aqui as 70 semanas, nós vamos ver que 69 semanas se cumpriram, falta uma semana. Pastor, uma semana tem 7 dias. Aqui semana é no sentido figurado. Deixa eu te explicar. Se eu falasse assim com você, eu comprei uma casa e eu fiz um parcelamento do banco de uma semana. Você não vai entender que é em 7 dias. Se é um parcelamento de uma casa, ele é longo. Então você vai pensar, 7 anos? Agora, se eu falei assim, olha, eu peguei a câmera do Maílson que está gravando aqui, eu vou devolver ela em uma semana.
que você vai interpretar? 7 dias. Não tem como eu ficar com a câmera dele 7 anos. Então a palavra semana, o significado dela de dias ou anos, depende do contexto onde ela está sendo usada. Então, se cumpriram 69 semanas. A Bíblia fala de 70 semanas. Falta uma semana. Então, falta 7 anos. Esses 7 anos, a Bíblia vai interpretar como o período da grande tribulação que virá sobre a terra. Pastor, isso é difícil entender. Eu queria entender mais sobre escatologia. Quem sabe mais à frente a gente abre um curso de escatologia para você que está aqui estudando a Bíblia e te ensinar esses detalhes que nós podemos passar por toda a Bíblia, mostrando e terminando ali em Apocalipse, mostrando como a história vai terminar. Então vamos aqui, o capítulo termina com a profecia apontando, né, para o surgimento do Messias. Essa profecia é entendida como uma visão abrangente do plano redentor de Deus, não é só para Israel, mas ela culmina na obra do Messias até o fim dos tempos. Então, ou seja, não é uma profecia só para Israel, é para todos. 70 semanas, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, que Deus abençoe sua vida. Terminamos mais 3 capítulos, e amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler os 3 últimos capítulos do livro de Daniel e terminar mais um livro da Bíblia. Deus te abençoe.